Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é individualização de água e gás. A gente fala, um assunto recorrente, individualização de água e gás, mas pouca gente entende o que seria individualizar água e gás. Queria que você fosse didático e explicasse para quem está nos assistindo, por favor. Então, tentar ser o mais conciso possível. Basicamente, a ideia é que cada um pague pelo seu consumo efetivo, tanto de água como de gás. Então, essa é uma tendência no Brasil. Existe uma legislação que vai entrar em vigor a partir de 2021 e todos os novos condomínios a partir de 2006, grande parte deles na cidade de São Paulo são preparados para receber medição de água. Gás, no Brasil de uma maneira geral, ele sempre foi individual. A partir de um certo momento ele passou a ser coletivo. Então, hoje, os novos prédios eles são preparados para serem individualizados também. E esse é um papel que empresas como a que eu trabalho fazem para os condomínios. Essa é uma decisão que precisa ser aprovada em assembleia por maioria simples, mas precisa ser pautada numa assembleia de condomínio num tópico específico. E eu queria que você explicasse como que essa cobrança continua vindo para o condomínio, por exemplo, e aí Lógico. se individualiza. Hoje, o que acontece? Qualquer condomínio, qualquer despesa que você tenha, seja água, gás ou qualquer despesa condominial, ela é dividida e rateada entre as pessoas por uma coisa chamada fração ideal. Isso está ligado ao tamanho do apartamento. Quando você tem um medidor individual instalado em cada apartamento, eu consigo determinar quanto do valor global da conta de água vai para cada apartamento, levando em consideração o consumo efetivo daquele apartamento. Mas mais importante, quando você está contratando um serviço nessa área, é a estrutura de atendimento. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, nosso maior cliente tem mais de 2.000 apartamentos. No dia seguinte, cada um vai começar a pagar a sua conta. Essas pessoas não estão acostumadas, porque elas nem sabem que elas pagam uma conta de água dentro do condomínio. Então, você tem uma estrutura dedicada para atender as pessoas através de um portal, um 0800, e-mail e um time que sempre vai estar ligado com uma estrutura, como uma administradora, onde sempre que você ligar vai falar com a pessoa responsável daquele determinado condomínio. Eu acho que é fundamental. As companhias que têm estrutura fazem as datas de leitura dos medidores nas datas de leitura das concessionárias, seja de água ou seja de gás. Então, quando você manda a informação para o morador, você vai mandar o índice, é o que está marcando no medidor. Então, cada um pode auditar, porque eles sabem quais vão ser as datas de leitura. Porque a empresa que eu trabalho, ela não manda só o volume consumido e o equivalente em dinheiro a isso. Mas qual o índice que está marcando na leitura anterior e na leitura posterior. Desta forma, cada um pode auditar o seu sistema. Tem uma outra coisa que dá muita tranquilidade para as pessoas, que é poder checar se o medidor está marcando direito. Embora todos os medidores que nós utilizamos passam em bancada, testado um a um no nascimento dele. Como é que você faz isso? Pega a sua garrafa PET de refrigerante favorita com 2 litros, e veja se passou 2 litros no medidor. Então, se ele está preciso para 2 litros, ele está preciso para todo o seu consumo. Então, acho que essas são as dicas. Essa é uma dica importante que todo mundo pode fazer esse teste. Todo mundo faz o teste. Segundo, acho que as pessoas têm uma dificuldade em entender porque elas têm a ausência de conhecimento de como é que calcula a conta de água do prédio. Então, como elas não sabem como é que calcula a água do prédio e sabem, mas também não sabem que a tabela da concessionária ela é exponencial. O que significa isso? Quanto mais eu consumo, muito mais caro é a água, elas sempre acham que é um valor por metro cúbico por mês. E não é assim que se calcula a água de uma maneira geral. Então, eu acho que a conscientização é o melhor caminho. O valor, eu vou te interromper, o valor agora, ele muda sendo uma medição, por exemplo, uma conta geral. Isso é uma pergunta muito recorrente. Então, existe uma conta geral, que é paga para a Sabesp, por exemplo. Okay. E quando ela é feita individualizada, que vai para o apartamento, também tem uma conta geral que é paga para a Sabesp, né? Existe alguma diferenciação na questão de tarifas, por exemplo? Porque você mesmo falou de diferenças de tarifas pelo número de consumo.
em prédios residenciais, como é que você calcula a conta de água? Volume consumido pelo prédio dividido pelo número de economias, número de apartamentos. Então, eu vou ter um volume médio consumido por todos os apartamentos. Jogo na tabela da concessionária e transformo o volume em uma outra grandeza, dinheiro, caixa. Este valor volta multiplicando pelo número de apartamentos. Então, você tem uma conta calculada pelo volume médio de todos. Quando você tem e começa a calcular o consumo de cada apartamento, obviamente, quem consome nenhuma gota d'água vai pagar uma coisa chamada taxa mínima. E quem consome muito, obviamente, vai pagar muito caro. Então, esta é a fórmula mais adequada para proteger tanto o síndico como a administradora, porque legalmente é bastante defensável e, no meu modo de ver, é o mais justo. O que acontece é quando você pode ter uma arrecadação maior do que você tem que pagar no mesmo período, e se você tem sobra de caixa, ou como é que você faz num condomínio que você tem uma despesa ou uma sobra de caixa? Volta via fração ideal para todos os moradores, ou seja, a arrecadação é igual ao que o condomínio vai pagar para a concessionária no mesmo período. A conta fecha perfeitamente e todos estão sendo cobrados de uma maneira que estimule a economia de cada um. Então você tem desde apartamentos bastante simples, CDHU, até apartamentos bastante sofisticados, grandes e caros. Todos querem fazer medição dualizada de água. É uma coisa relativamente acessível a todo mundo. E no geral também tem uma redução. Porque se você tem alguns prédios com perfil onde as pessoas são econômicas, né, ele não vai ter redução, ele só vai pagar aquilo que ele realmente consome. Sim. Ele não vai tomar meio banho. Ele vai ter acesso à economia que antes ele financiava de uma certa forma outros moradores. E isso é uma questão de justiça social. Vamos lembrar também que há 2 anos atrás a gente passou por uma crise hídrica bastante importante. E a chance disso se repetir futuramente, espero que não aconteça, mas a conscientização é muito importante. E esse é o mundo, é o país, né? A gente precisa realmente se preparar e conseguir fazer o nosso melhor e buscar excelência naquilo que a gente faz. Eduardo, tecnologias diferentes adotadas por empresas diferentes. Então, a gente investiu e desenvolveu a capacidade de ler as 3 boas tecnologias do mercado. Por quê? Porque elas não dão problema na transmissão. Então, isso foi fundamental. A nossa empresa, ela dá portabilidade para quem não está satisfeito com a gestão de uma outra empresa. Então, acho que isso é um ponto muito importante. É importante que a administradora dê esse suporte, né, para os condomínios, né, Eduardo? Eu acho que a administradora tem um papel muito importante em ajudar os condomínios. Já acho também que tem uma grande evolução. No passado, a minha impressão é que elas não se preocupavam muito com isso. Mas uma vez que uma decisão era tomada, elas começaram a entender que se eu não recomendar uma boa empresa, isso também volta contra ela como administrador. Sim. Então eu acho que é como eu chamo o clube do bem. Boas empresas com boas formas de atuação juntam-se com boas administradoras e o mercado todo ganha com isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria de fazer algum comentário final? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o conhecimento precisa ser cada vez mais distribuído para que as pessoas tenham mais informação para tomar as suas melhores decisões. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado com as principais novidades e informações do segmento condominial. Até semana que vem.